Boa noite a todos. Boa noite. Que bom estarmos todos aqui juntos hoje, em mais um sábado, reunidos nessa casa que nos acolhe com tanto amor. Aqui podemos sentir essas energias do alto, podemos sentir estes fluidos benéficos, podemos nos unir no amor que Jesus nos ensinou. Meu nome é Nicele, para quem não me conhece, e hoje eu vou fazer a preleção para vocês. Antes da gente iniciar, eu convido vocês que a gente faça uma prece breve, de coração. Então vamos cerrar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao Pai, pedir a Ele que nos ilumine neste momento, que Ele, junto aos seus benfeitores espirituais, seus mensageiros, possam estar conosco. Irmãos, nos envolvam, permita sentir a Tua presença nesta casa espírita. Que esse amor que vem do alto, que este amor sublime que ainda não conhecemos em sua plenitude, possa nos dar a tão sonhada paz. Amigos, nos fortaleçam para as dificuldades que encontraremos na nossa jornada, na nossa caminhada. Vamos imaginar a figura do Mestre entre nós, nos dando esse momento tão maravilhoso. E com ele, buscar a serenidade e a reflexão para as palavras do Evangelho de hoje. E que a paz de Jesus esteja conosco. Quando falamos sobre a paz, encerramos essa oração pedindo a paz. E normalmente, quando nos encontramos na casa espírita, nessa ou em outra, normalmente somos recebidos com a mensagem: votos de muita paz. Divaldo Franco, na maioria das suas palestras, ele diz assim: votos de muita paz. Mas nós, na maioria das vezes, não entendemos muito bem o que isso significa. O que seria esta paz? Essa paz tão almejada por todos nós. Esta que verdadeiramente acalma nossos corações, tranquiliza nossa alma. Essa que nos coloca em conexão com o mais alto e com os mensageiros de Jesus. A pergunta é: será que já encontramos esta paz? Hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, trataremos de um tema que reflete um pouco sobre isso. Há um capítulo no Evangelho, que é o capítulo 23, intitulado Moral Estranha. Por que será que Allan Kardec intitulou esse capítulo Moral Estranha? Por quê? O que ele queria dizer? O que há por trás dessas palavras, quando na verdade essa lição do Evangelho são palavras ditas por Jesus, que ao ler, nós, que ainda estamos no início da jornada evolutiva, muito longe do nosso Mestre, do entendimento do que é a perfeição, não compreendemos. Então Kardec, ao perguntar aos espíritos o que queria dizer aquela passagem do Evangelho, ele também no primeiro momento não compreendeu. E por isso denominou essa passagem do capítulo 23 de Moral Estranha. E nesse capítulo há lições belíssimas, que se refletirmos e buscarmos o entendimento profundamente, poderemos compreender a beleza dos seus ensinamentos. Hoje trataremos de dois temas específicos que estão nesse capítulo. Passagens que estão na Bíblia, no Evangelho, passagens das palavras ditas por Jesus. Uma delas é: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse ao outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas. Lucas fez esse registro. Porque Jesus, sabendo que aquele jovem que desejava segui-lo e pregar o Evangelho junto dele,
Porque Jesus, sabendo das intenções daquela pessoa, que queria o auxiliar naquele momento que ele estava vivendo ali, justamente buscando seguidores, buscando pessoas que o ajudassem, reunindo discípulos, reunindo seguidores, Jesus disse essas palavras. Elas poderiam parecer ofensivas, elas poderiam dar a ideia de que Jesus pedia a ele que deixasse a sua família, que não se importasse com ela. Então por que ele diz: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Porque nós que ainda não entendemos o sentido do Evangelho de Jesus, ainda não somos capazes de compreender. 2000 anos depois, nós ainda não compreendemos. Imagina aquela época. Para que nós entendêssemos o sentido dessas palavras, deveríamos estudar profundamente os fariseus. Se estudássemos o povo daquela época, saberíamos de uma lição muito importante. Naquela época, quando alguém morria, a sua família herdava a fortuna, mas somente se respeitasse os costumes daquele povo. E havia um costume muito importante à época, que era, para você ter direito à herança, você deveria comparecer ao velório, ao enterro. Dessa forma, o jovem que queria seguir Jesus, ele tinha sim dentro de si aquele amor, aquela vontade, ele acreditava nas palavras de Jesus, ele entendia que era importante fazer aquilo, mas ele ainda não tinha a segurança necessária. Ele acreditava que ele precisava fazer o seu papel como homem encarnado para que depois que ele seguisse Jesus no seu retorno, ele ainda mantivesse as dádivas materiais. Ele tivesse a segurança, ele tivesse a certeza de que nada o aconteceria, porque o poder material o manteria seguro. E Jesus sabia disso. A lição que Jesus queria passar era: deixe as coisas materiais, elas não são importantes. Se você deseja pregar comigo, estamos falando das coisas espirituais. Deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Deixe para aqueles que ainda estão presos às questões materiais essas necessidades, essas celebrações, essas coisas pueris, frágeis. Deixe. Venha comigo, se espiritualize comigo, entenda verdadeiramente o que estamos fazendo ao buscar o reino de Deus. Era isso que Jesus queria. Não que o respeito aos nossos parentes, não que nós não devamos dar na terra importância a isso, porque às vezes nós ainda precisamos disso. No nível evolutivo que estamos, ainda precisamos cumprir com as celebrações, né? Porque todos aqueles rituais, aquelas coisas que as pessoas acreditam. Mas as pessoas acreditam nisso porque elas ainda precisam da matéria. Elas ainda precisam sentir, tocar, ver. O pai do jovem já não estava mais lá. Era o corpo físico, era a matéria. Do pó viestes, ao pó retornarás. Ele já não estava. Jesus sabia disso e para ele aquilo era normal. Ele queria deixar um ensinamento espiritual para nós. Mas não compreendemos ainda lições como essas. Aquele povo ainda não compreendia, nós ainda menos. Mas por isso é tão difícil para nós entendermos o que é a paz que Jesus falava. A paz que ele construiu. O que Jesus pensava, o que Jesus sentia, como Jesus vivia, nós ainda não sabemos. Nós buscamos sim essa compreensão, nós estudamos as palavras, mas ainda não alcançamos, mas um dia alcançaremos. Quanto mais nos esforçarmos e buscarmos, poderemos sim desenvolver, poderemos sim chegar lá, faz parte da nossa jornada evolutiva. Mas para isso, precisamos deixar de estranhar as mensagens de Jesus, porque ele sabia o que dizia. Ele era um espírito puro, acima de tudo que é mundano, acima de tudo aquilo que nós consideramos importante ainda, porque estamos aqui. Ele veio em missão.
Ele nasceu por nós, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós, Ele foi crucificado por nós. Ele mostrou a nós qual é a importância de se fazer sacrifícios para estar com Ele no reino do Pai. Mas nós demoramos 2000 anos e ainda mais algum tempo para entender a sua mensagem. E aí, ainda nesse capítulo do Evangelho, tem uma outra passagem que diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa causa ainda mais estranheza a nós, porque ela fala: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com batismo, e quanto me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Jesus disse isso. Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra as 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, e a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Isso está em São Lucas. Jesus nos pede que deixemos de amar aqueles que nos são caros. Jesus nos diz que devemos lançar fogo sobre a terra. Jesus nos diz que Ele não trouxe a paz, mas a espada. O que isso significa? Jesus, que pregou o amor acima de tudo, que nos ensinou a amar verdadeiramente, que nos mostrou o caminho da fé verdadeira, aquela que nos preenche, que nos dá um propósito, que nos ajuda a encontrar um caminho. Como é possível? Como é possível? E se vocês buscarem outra passagem do Evangelho, vocês vão ver que Jesus em outro momento diz que se você matar pela espada perecerá. Então qual a explicação? Aqui ele diz que ele não trouxe a paz, mas a espada, e em outro local ele diz que você perecerá pela espada se você a usar. A espada é algo simbólico, algo que temos que entender além do que imaginamos. Quando Jesus disse que trouxe a divisão, ele queria nos dizer: alguns de vocês entenderão a minha lição, outros não. Alguns de vocês estão no estágio um pouco mais elevado, vocês serão capazes de entender agora, outros um pouco mais para frente, outros daqui a 2000 anos, e sabe-se lá daqui quanto tempo outros. Ele sabia que as suas palavras dividiriam a terra, mudariam o mundo. Foi para isso que ele veio. Para mostrar que há um único Deus e não vários deuses. Para mostrar que o paganismo não fazia nenhum sentido. Para fazer com que nós soubéssemos que o único reino e local que importa é o reino de Deus. Para fazer com que nós deixássemos de lado a matéria. Jesus queria nos mostrar com a espada que nós todos os dias buscamos encontrar uma paz que não é verdadeira. Porque ao levantarmos todos os dias da nossa cama para cumprir a nossa missão, a nossa jornada, desejamos ter paz. Mas para nós essa paz é ficar à toa, ociosos, não ter um trabalho que nos dê a dignidade, que nos dê o sustento, porque trabalhar é cansativo. Nós queremos, sim, as facilidades do mundo material. Sabemos que se não tivéssemos a necessidade do trabalhar, aí sim a vida seria boa. O ócio nos preenche. Por isso nós vemos tantos irmãos em grande sofrimento, irmãos que se perdem, porque acreditam que o ócio traz paz. Hoje eu luto contra aquele meu irmão que me incomoda, que eu não gosto, porque ele faz coisas que para mim não são corretas. Amanhã é o meu chefe que me incomoda, depois de amanhã
Se eu mudar de emprego, ou se aquela pessoa da minha família que me incomoda mudar de país, aí eu terei a paz. Mas nós estamos errados, porque ficamos lutando com aqueles que estão ao nosso redor, buscando justificativas para os nossos erros, enganos, nossos equívocos nas atitudes dos outros. Esquecemos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É contra nós que devemos lutar. É contra as nossas imperfeições. É contra tudo aquilo que acreditamos que realmente faz algum sentido quando não faz, porque ainda somos bebês. Ainda estamos começando essa jornada de aprendizado. Temos muito que aprender. Deixamos que as pessoas nos magoem porque elas feriram o nosso orgulho. E isso não vai ficar assim. Ele me fez isso, ela me fez aquilo. É o orgulho ferido que me causa dor. Mas é porque eu tenho orgulho. E se eu não o tivesse, eu teria paz. Eu me incomodo com o que os outros fazem. Por quê? E o que eu faço? Eu sei realmente quem eu sou? O que eu preciso desenvolver dentro de mim? Qual é essa paz que Jesus me disse que eu deveria encontrar? Eu sei onde buscar? Hoje eu tenho coisas que me afligem o coração, mas só me afligem porque eu permito. Eu permito que o que o outro faz me incomoda. Eu quero mudar o outro a golpes. Porque eu acredito que o que eu sei é correto. Que eu estou acima, que eu sou melhor. É o orgulho. É o orgulho que causa guerras. Quem causa guerra é o homem. Jesus sabia que muitos usariam tudo que ele ensinou para guerrear, para ganhar, para ter o poder. Ele sabia que as imperfeições dos homens, destes povos, de todos nós, causariam a guerra. Quando ele disse que ele atearia fogo à terra, é porque ele sabia que haveriam sim desavenças, mas não pela sua palavra, mas pelo nosso pouco entendimento, pelo nosso orgulho desmedido, pela nossa ambição desmedida, que ainda é o motivo que faz a humanidade estar na condição que está. A ambição, o orgulho. Porque eu quero uma posição de destaque, eu quero ser melhor que o outro, eu quero que os outros tenham os meus ideais e eu não aceito os ideais dos outros. Ele sabia. Então ele já entendia. Mas ele também nos prometeu enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, a doutrina espírita, que é a chave para a nossa compreensão. Deus, que é infinitamente bom e misericordioso, nos enviou a doutrina espírita por meio do Espírito da Verdade, trouxe as revelações destas passagens bíblicas, nos fez entender depois de 2000 anos, quase 2000 anos, o que elas queriam dizer. Ele nos mostrou isso. O Espiritismo, ele nos dá o conhecimento necessário. Ele nos mostra que a espada é a cruz que vamos carregar pelos nossos próprios erros. A espada é a dor que nos apunhala quando magoamos, quando fazemos os outros sofrerem sem necessidade. Essa é a cruz que carregamos. E essa espada, ela é cheia de dor e de culpa, porque em nós ainda há a sombra. A sombra que trazemos desde que fomos criados como espíritos ignorantes. E que estamos buscando dia a dia a compreensão, o conhecimento. A espada é o conhecimento. Se buscarmos incessantemente este conhecimento, entenderemos que o inimigo está em nós. Joana de Ângeles diz no seu livro Plenitude, psicografado por Divaldo Franco, que em nós ainda há sombra e que nós sentimos vergonha por essa sombra. Nós sabemos que ela está lá. Ela nos incomoda, ela nos faz sofrer e lutamos, nos cansamos para acabar com essa sombra, mas nunca conseguiremos.
Porque o que precisamos fazer não é buscar espantar essa sombra, é diluí-la com o amor que Jesus nos ensinou. Para diluir, nós precisamos conhecer os nossos defeitos, conhecer as dificuldades, entender o porquê nos sentimos daquele jeito. Buscar, sim, com a compreensão do Evangelho de Jesus, com suas palavras, com a sua orientação, com a ajuda dos nossos mensageiros, dos nossos amigos espirituais, dizimar esta sombra. Joana de Ângeles diz que é a união da sombra e do self. O self é a nossa consciência, é o princípio inteligente, é o que nos acompanha ao longo de todas as encarnações. Ao conseguirmos diluir a sombra com o nosso self, teremos sim o caminho mais claro à nossa frente. Saberemos o que precisamos mudar em nós. Travaremos a batalha contra nós, a guerra contra nós mesmos. Todos os dias. Chegaremos ao fim do dia como Santo Agostinho, que avaliava suas ações todos os dias e no fim do dia ele dizia: nossa, errei de novo. Amanhã será diferente. E se fizermos como ele? Assim, talvez não, certamente encontraremos a paz. Mas a paz verdadeira, aquela que Jesus tentou nos ensinar e que nós ainda não compreendemos. Hoje, se você não se indigna com alguma coisa, não simplesmente não se indigna, se você fica calmo diante das adversidades, se você vê que um irmão está em sofrimento, um irmão que comete atrocidades, e você olha para ele com um olhar de compaixão, e entende que aquele irmão não entende ainda que ele não pode fazer aquilo, ele ignora, ele não aprendeu ainda, você aprendeu, por isso você entende, mas ele ainda não. Mas nós não somos misericordiosos como Jesus para essa compreensão. Nós nos revoltamos, queremos justiça a todo preço. Escrevemos nas redes sociais aquelas atrocidades contra a pessoa, magoamos quem não conhecemos, pessoas que às vezes só precisam que estendamos a mão para ajudar. São estes irmãos que precisam entender o que é essa paz. E quando você já está acima disso, quando você consegue olhar para esses irmãos com misericórdia, com compaixão, entender que eles vacilam porque eles ainda não sabem, você também é criticado pelos outros. Você também é dilacerado por palavras. As pessoas não aceitam. E ninguém entende a serenidade que você construiu com muito esforço. O esforço verdadeiro, o esforço que Jesus quis nos mostrar, que Ele quer que nós façamos, trabalhando todos os dias incansavelmente pelo nosso próprio burilamento moral. É por Ele que nós trabalhamos, todos os dias. E quando fazemos isso, quando trabalhamos por nós, pela nossa melhora, pela nossa condição evolutiva, poderemos ajudar o nosso próximo. Poderemos mostrar a ele o que já aprendemos. Poderemos estender a mão quando todos apedrejam. Jesus mostrou isso com Maria Madalena. Enquanto todos a condenavam, ele estendeu a mão. Ele a convidou para o seu reino. Ele viu que dentro dela já havia algo, que ela estava acima daquilo. Ela só precisava de amor. Esse amor que negamos a todos que cruzam o nosso caminho. E se formos capazes em algum momento de amar incondicionalmente, nos indignarmos sim com as atrocidades e absurdos, mas para lutar contra eles, ensinando, orientando, amando, seremos inalcançáveis a estes irmãos que ainda não compreenderam. Então, quando Jesus disse, lhes dou a minha paz, ele quis dizer que não é a paz do mundo. Há uma passagem na Bíblia que fala sobre isso no Evangelho, em João. Jesus disse assim, a minha paz vos dou, mas não vou a dou como o mundo a dá. A paz do mundo, que é a paz do orgulho, da ambição, da crueldade, do julgar, do olhar penetrante de ódio, que a humanidade ainda semeia nos corações dos mais aflitos e desafortunados, na indiferença com aqueles que realmente precisam disso, precisam desse amor.
Então buscaremos nosso equilíbrio constante, tentando acabar com esse inimigo que há dentro de nós, pegando aquela espada que ao desembainharmos, buscando virar do outro, vamos refletir e vamos virar contra nós, porque somos nós que devemos procurar a corrigenda, somos nós que devemos encontrar o erro, aquilo que nos magoa e nos perturba. O nosso irmão, nós vamos estender a mão, acalmar, dar carinho, trazer a casa espírita, convidar a casa espírita, mostrar a ele que ele não está só, porque a solidão machuca, a solidão tortura, faz com que muitos de nós se sintam tão desamparados que desejamos o suicídio, a morte, desejamos deixar o mundo, porque aqui não há ninguém que nos ama, que nos compreende. E se mostrarmos que a compreensão está aqui, que podemos sim ajudar, mudaremos o mundo, auxiliaremos todos a cumprirem essa jornada com mais tranquilidade. Buscaremos a casa espírita pelo amor, não pela dor. Paulo de Tarso fez isso. Ele nasceu com uma missão importante. Nasceu como Saulo, era um doutor da lei, que maltratava, que punia, que matava pelo nome de Deus que ele sequer compreendia. Ele era um doutor da lei que se fazia cumprir a lei judaica, e então, quando ele foi perseguir um dos seguidores de Jesus que pregava o amor, às portas de Damasco, ele se viu cego. Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? E naquele momento Paulo compreendeu a lição de Jesus, mudou seu nome e trouxe o ensinamento de Jesus para aqueles que não eram judeus, para os gentios. Ele abriu as portas do seu coração, ele compreendeu a lição e ele passou a abrir mão de tudo que era material para pregar o amor. E Paulo tem uma passagem muito bonita, muito linda, na carta que ele manda aos Hebreus, capítulo 4, que ele diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando ele olhava, ele sabia o que estava no coração. A palavra de Deus nos envolve em amor, e quando olhamos para o outro, identificamos aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Conseguimos sim. E assim que conseguirmos fazer isso conosco, estaremos acima, plenos, seguros, tranquilos. Encontraremos a verdadeira paz, a paz que Jesus nos ensinou. Não a espada mentirosa, a que traz a opressão, aquela que não permite que o nosso irmão busque o mesmo caminho que estamos percorrendo. Entenderemos e auxiliaremos sem julgamentos para o nosso irmão. Seremos mais severos conosco e menos com eles. E assim poderemos encontrar, tiraremos de nós a capa respeitável da dignidade pessoal, porque ela pouco importa. Teremos a paz de Jesus. Elegeremos a humildade perante o orgulho, o silêncio diante do mal, o serviço à frente do ataque e a serenidade ao lado da violência. E assim, sim, meus irmãos, teremos a paz de Jesus em nós. E é isso que eu desejo a todos vocês. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai de infinito amor e bondade, muito obrigada por estarmos aqui juntos, reunidos contigo e com os teus mensageiros. Muito obrigada. Que essas energias benéficas, que esse ambiente cheio de amor, que estes amigos que estão conosco nos envolvam, nos permitam encontrar em nós as dificuldades que temos, porque ainda somos falhos e imperfeitos, Jesus, mas estamos te buscando e te encontraremos em algum momento. Muito obrigada por termos tido coragem de assumir que somos imperfeitos e estarmos aqui. Obrigada pela força que nos dá, Pai. E sempre se mantém em nosso caminho, nos intuindo e amparando, para que encontremos a tua paz. Assim seja. Muito obrigada.